Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, dia especial, dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio de número 57 e é a quinta parte. Vamos fazendo uma viagem sobre as parábolas A Moeda Perdida, A Ovelha Perdida e O Filho Pródigo. Hoje é dia 25/7 de 2021. Olá, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo uma jornada impressionante sobre um grupo de parábolas muito especial, onde Jesus ensina algo de muito particular, que é a estrutura de erro, né? Aquilo que é chamado de mal, de trevas, aquilo que na nossa vida se reflete como fracasso, doença, perdas, dificuldades, depressão, crises, estresse, muitas estruturas que aparentemente são muito destrutivas, mas dependendo da nossa atitude, dependendo de como nós nos comportamos, dependendo da reação da nossa consciência com tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós podemos talvez declarar, como o apóstolo Paulo declarou, todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a ciência que nós estamos estudando nessas parábolas é uma verdadeira alquimia de nós podemos transformar chumbo em ouro, né? Ou seja, usarmos todas as coisas que foram todas criadas por Yahvé Elohim Adonai e para um propósito, um supremo propósito de gerar o ser humano à sua imagem e semelhança, ou na figura biológica gerar filhos, ou na figura arquitetônica construir templos vivos para a habitação do seu ser divino. Tudo isso proposto para nós, e para tudo isso foi necessário a estrutura das trevas, do mal, da oposição. Uma oposição, a palavra diabolos tem o sentido de opositor, de inimigo, né? Mas essa oposição, ela não tem o propósito de destruir. Na verdade, é como na academia, nós buscamos peso para, através da resistência, desenvolvermos a nossa musculatura. Assim, se nós tivermos a nossa posição correta diante das trevas, elas cumprirão o seu papel e nós teremos o nosso desenvolvimento. É interessante uma frase de Jesus onde ele fala de retro Satanás, né? Retro é na retaguarda, é para trás de mim, Satanás. Jesus não o destrói, não fala nem sequer em enviá-lo para o abismo, né? Mas apenas o posiciona na retaguarda. Na vanguarda do seu ser vai a qualidade crística, a consciência crística, o espírito de Yahvé Elohim Adonai. E na sua retaguarda é necessário, faz parte nesse estágio da nossa evolução, o mal, as trevas e toda essa estrutura de erro. E essas parábolas em particular, e a espetacular parábola que veremos a seguir, não perca, assim que terminarmos essa sequência, vamos ver o administrador infiel. É uma das próximas parábolas que veremos. Ali Jesus mergulha nessa estrutura também, fazendo uma verdadeira revolução espiritual na humanidade, porque a humanidade toda sempre viu o mal, as trevas, como algo que e tenha enganado Deus, que é um inimigo de Deus, que nasceu sem a vontade de Deus, que foi um erro da própria divindade. E a consciência hebraica, a visão hebraica, não é assim. Se você ler, nós recomendamos alguns estudos, Isaías 45, capítulo 45, verso 7, você vai ver ali um dos versículos principais, onde a divindade declara que ela é autora de tudo. Evidentemente, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, onipresente, nada pode fugir à sua sapiência, ao seu controle. As trevas têm o seu papel, mas isto é para Deus. Não significa que para nós a luz e as trevas
são a mesma coisa. Pelo contrário, nós precisamos nos posicionar na vanguarda a luz, na retaguarda as trevas. Que essa sabedoria toque teu coração, que na vida prática tudo isso possa resultar em você poder lidar com as tuas frustrações, aquilo que às vezes você quer e não consegue, com os problemas do erro, da doença, da fratura, da quebra, da perda, do engano, do erro, do mal, enfim, todas as coisas contrárias que cercam a nossa existência e que, se posicionadas devidamente, vão levar você ao crescimento, ao desenvolvimento. Então, vamos à nossa parábola. Sempre aqui no nosso Consciência Hebraica, a gente explica um pouquinho do porquê Consciência Hebraica. Nos outros capítulos falávamos rapidamente sobre todos os textos aqui, e agora nós estamos detalhando. Então, das 4 potencialidades humanas, o físico, o emocional, o mental e o essencial, a potencialidade essencial tem 4 expressões, a essência, o espírito humano. Falamos já sobre a consciência, o arbítrio, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a vontade. O que significa esta faculdade da nossa espiritualidade? É muito interessante que Jesus utiliza a palavra vontade várias vezes, em vários momentos. O principal momento em que ele usa essa palavra é quando ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Então, a vontade é a nossa capacidade de usar a nossa consciência e o nosso arbítrio, que são as 2 qualidades da nossa faculdade espiritual ali antecedente no nosso texto, Consciência, a consciência toma contato com o arbítrio, e quando nós escolhemos, ao invés do nosso desejo, das nossas necessidades, dos nossos sentimentos, nós colocarmos tudo isso a serviço do Criador, quando nós unimos a nossa capacidade humana, a nossa estrutura humana, aquilo que, na verdade, nos foi dado pela vida infinita, mas nos foi dado como administradores de tudo aquilo que recebemos, durante um tempo. Muita gente bate no peito, diz: o corpo é meu, a vida é minha. Bom, cadê a nota fiscal? Te foi emprestada a vida, te foi emprestado o corpo, te foi emprestada a consciência, te foi emprestado o arbítrio. Você está usando tudo isso. Evidentemente, ao usar tudo isso, você gera um produto, uma resultante da operação de todas estas coisas. Então você pode viver, andar pelas suas necessidades, pelos seus instintos, por exemplo. O animal, no reino animal, ele anda pelas suas necessidades de fome, de sexo, de cansaço, de um desejo com características instintivas, Não há propriamente uma estrutura de desejo ou de sentimento, que aí depende já da faculdade intelectual desenvolvida. Mas ele se locomove assim. Alguns homens, alguns seres humanos, algumas mulheres, algumas pessoas praticamente vivem nessa condição. São totalmente levados pelas suas necessidades, são totalmente levados por uma visão dos seus desejos ou dos seus sentimentos, e vivem totalmente egocentrados, levam a sua vida totalmente preso a este pequeno universo de necessidades. Então, se a pessoa puder andar para lá e para cá, se ela puder se reproduzir, ter relações sexuais, se ela tiver alimento, então ali parece que o sentido da existência de bilhões de anos e desse universo incrível e maravilhoso, da estrutura complexa que está presente na própria arquitetura do corpo e da consciência humana, serve apenas para isso. Ok, é uma decisão, é uma forma de viver. Alguns vivem pela sua família, fazem tudo pelos filhos, fazem tudo pela estrutura hereditária, familiar. Alguns até se colocam
a serviço de grandes causas humanitárias, né? Causas que servem a propósitos da humanidade, seja o clima, seja a política, seja o meio ambiente, os animais, etc. Né? Isso é meritório, tem o seu mérito. Mas alguns vão procurar compreender profundamente qual o sentido da vida humana em relação ao sagrado, ao ser supremo, ao propósito da vida infinita. Então, a esta conexão, a este serviço, a quando a consciência humana, usando o arbítrio, coloca todo o seu ser, todas as suas faculdades, todas as suas posses, tudo que faz, a serviço, né, como realização da vida infinita, do ser supremo, a isto, na consciência hebraica, na visão hebraica, isto não é chamado nem de necessidade, nem de sentimento, nem de desejo, mas nem de instinto, mas é chamado de vontade. Então, quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, ele quer dizer, meu corpo, minhas emoções, minha mente, minha essência, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que faço é em relação à realização do eterno, do sagrado, do meu ser cósmico, daquilo que estou realizando enquanto um ente diante de toda esta imensa criação e do seu pulsar. Então, isto é o termo vontade. Na semana que vem vemos o termo amor. Os demais vamos passar rapidamente, né? O hebraico para nós representa a espiritualidade humana, de um modo geral, o judaico mais o que aconteceu ali no Oriente Médio. Jesus realmente foi muito apresentado à grega, né? Agostinho, Aquino, Lutero, eles tiveram uma influência muito grande dos gregos. A gente quer um Jesus mais à hebraica, com o movimento Consciência Hebraica busca olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas, sem comparação, na literatura e pensamento universal, porque elas abrangem todo o supremo propósito e plano da divindade. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato, que tem servido para você caminhar na consciência hebraica. Parábolas da moeda perdida, ovelha perdida, o filho pródigo. Nós vemos vários conceitos que estamos vendo, né? A maior recompensa, o ser. Não é nem o estar, não é nem o fazer, nem o ter, mas o ser. O papel das trevas, do erro, da morte e do tempo, como comentamos, sutil diferença entre consciência e atitude, ato e atitude, a exterioridade religiosa e a interioridade da espiritualidade, o arrependimento, a confissão, a restituição, o perdão, a incompreensível, misericordiosa graciosidade, uma revolução espiritual. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida, isso é grave. A alegria, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós. O verbo como filho pródigo, a grande parábola da criação para gerar filhos. E aqui, nos ventos do Consciência Hebraica, nós estamos no nosso segundo movimento, onde vamos ver a nossa evolução, né, uma perspectiva nova dessa parábola, nossa evolução pelos personagens da parábola. E aqui queremos destacar um livro que eu recomendo, se você puder adquirir, compre este livro, vai ser uma grande experiência, do Henry Nouwen, A Volta do Filho Pródigo, a história de um retorno para casa. Esse é um livro extraordinário. O Henry Nouwen era da Igreja Católica, um padre católico, dedicou a vida à espiritualidade e um homem, pelos escritos, pelo que a gente lê dele, transparece ser realmente um discípulo de Jesus, independente da sua igreja, da sua religião, mas um homem conectado com o propósito de viver a espiritualidade crística, a espiritualidade do Cristo.
Esse livro é extraordinário e esse ato, né, o nosso capítulo de hoje, eu vou usar a estrutura que o Nouwen experimentou ao escrever o livro, né? No caso do Nouwen, vou contar rapidamente a história, ele vai até São Petersburgo, na Rússia, e tem o Museu de Arte de São Petersburgo, e ali está este quadro que está aqui na foto, na capa do livro, e eu trouxe até para vocês aqui uma foto do museu onde ele está exposto. Você vai ver que é uma obra grande, uma pintura grande, pelas pessoas estarem batendo foto, né? Ele está nesse Museu de São Petersburgo, e essa obra é do pintor Rembrandt. Foi uma das últimas obras que ele pintou na sua vida. Então, Rembrandt, o pintor, teve uma vida de muitas etapas, muitas fases. Ele era um homem que admirava a espiritualidade, mas teve uma vida muito devassa também, e ele foi amadurecendo. Esse quadro é o resultado de uma pintura da sua percepção mais madura, né, do seu estado de maturidade. É como se ele também estivesse voltando para casa, se ele estivesse reencontrando com o pai, como se ele mesmo fosse o filho pródigo. Talvez seja por isso que ele pintou esse quadro com tanto fervor, e que este quadro cause àqueles que o veem e analisam uma verdadeira catarse, uma verdadeira experiência. E foi isso que aconteceu com o Nouwen. Ele parou na frente do quadro e ele ficou completamente hipnotizado. Ele conta isso no livro, ele não conseguia sair dali. Aquele quadro começou a falar com ele como se fosse uma chave, né, que abrisse no seu interior determinadas dimensões, aonde ele, ao olhar o quadro, ele voltava para dentro de si e conseguia enxergar estruturas no seu interior, estruturas psicológicas da sua vivência, estruturas da sua espiritualidade, do seu passado, e ele foi conectando tudo isso. Então ele chegou a falar com o diretor do museu, que precisava continuar vendo aquele quadro, porque iam achar estranho ele não querer sair dali, e o diretor autorizou ele a passar horas analisando, vendo o quadro. E ele fez essa viagem, e assim ele escreve, tem um intuito, né, tem a intuição de escrever um livro. Então ele escreve este livro que eu recomendei que vocês comprem, que é A Volta do Filho Pródigo. E ele faz um processo interessante, ele se identifica primeiro com o filho pródigo, né? Aquele quadro fala que ele é o filho pródigo, e ele começa a ver que a vida dele na sua adolescência, ele começa a avaliar todos os impulsos, toda a insensatez, toda a sua forma de agir de forma incoerente, difícil, egocêntrica, e, enfim, ele aí escreve o primeiro capítulo do livro. Depois ele volta para concluir o livro e olha o quadro novamente, mas aí ele começa a ficar novamente absorvido pela pintura, envolvido pela pintura, e aí chama a atenção dele o irmão mais velho, né, que você vê aqui no quadro, né, o que está ali à direita. E aí eu tenho aqui um slide onde eu só tenho mais a pintura, né? Você vai poder enxergar aqui o irmão mais velho, que é esse personagem, né? Ele tem um bastão aqui, ó, que ele está com as duas mãos fechadas sobre esse bastão. Esse bastão representa a autoridade, né? Mas uma autoridade de dureza, de força, de rigidez, né? E o olhar dele é muito severo, né? Um olhar muito rude. E ele então vai se identificando com esse personagem, e ele novamente passa por uma catarse interior, por um mergulho interior, e ele percebe que a opção religiosa dele era uma opção que tinha muito desse filho mais velho, que ele era rígido, que ele cobrava muito dos outros, que ele era insensível, que tudo isso tinha feito dele um irmão mais velho. E ele escreve então um outro capítulo do livro. Então a obra parece que ia terminar, mas ele acaba escrevendo uma segunda parte. E quando ele vai concluir a segunda parte, ele volta no museu
e ao olhar o quadro, ele é completamente atraído pela figura do pai, né? Este pai que está aqui. Você vê no quadro o olhar que foi pintado de misericórdia, de compaixão, né? Há detalhes impressionantes nessa obra, você pode procurar aí na internet, né? Você vai ver aqui as mãos do pai, uma mão é masculina, a outra mão, se você aproximar bem a tela, você vai ver que ela é feminina. Então, o filho está aqui constrangido sobre o peito do pai, que representa aqui o coração, a misericórdia, a compaixão. Ele está de joelhos, um pé seu está sem calçado, né, representando o seu estado de pobreza, de dificuldade, e enfim, as suas vestes rotas, e ele está abraçado ao pai e o irmão com todo esse olhar de repreensão, né? Então, este pai representando a divindade, o masculino, o feminino, a divindade, começa a atrair os olhos do Noé, e ele então faz a grande descoberta de que, na verdade, todos nós fomos nascidos, fomos chamados à existência para evoluirmos através desses personagens. Nós temos o filho pródigo em nós temos o irmão mais velho em nós, com todos os defeitos que os dois têm, e os dois, mesmo que um seja apegado à religiosidade e o outro seja avesso à religiosidade, vivendo os seus impulsos, mas os dois personagens são desequilibrados, né? Representam o desequilíbrio da nossa religiosidade. A religiosidade é necessária socialmente, é como a moral, né? Ela tem uma função, mas quando a religiosidade ou a moral ela se endurece, né? Ela permanece como uma estrutura fixa, né? E quando as pessoas fogem de si mesmos através da estrutura da moralidade da religião, as pessoas vão ficando cada vez mais rígidas, mais egocêntricas, e elas acabam se tornando totalmente desequilibradas, né? Não vivendo a vida e não realizando o seu ser. Então ele descobre que todos nós precisamos chegar a nos tornarmos o Pai amoroso, o Pai misericordioso, o Pai acolhedor, o Pai realizador, o Pai que vive a alegria e vive a felicidade de viver, porque encontrou o seu sentido, encontrou a sua realização máxima, ele está em paz com ele mesmo, pleno em si mesmo, compreendendo a sua existência e a vida. Então, o Noé escreve assim o último capítulo desta obra, onde ele descreve o personagem, o pai. Então, com a leitura do livro, você vai vendo o detalhamento de cada um dos personagens e você percebe que, de fato, nós precisamos evoluir através desses personagens, né? Aqui nós podemos voltar a olhar a obra e agora retomarmos, né, um pouco da reflexão que o próprio Noé fez, mas agora usando essa nova maneira de ver, que é a nossa forma de evoluir. Então, se você lembrar, vamos lembrar da história, né? O filho mais velho, o filho mais novo, ele pede a herança do pai antes que esse pai faleça, antes que ele morra. A herança normalmente só é pedida quando o pai falece, mas ele pede em vida, decretando a morte do pai. E ele acaba então gastando todos os seus bens com farras, com meretrizes, com prostitutas, com festas, e depois ele acaba passando a terra em que ele habita, passa por uma grande crise, e ele acaba praticamente na mesma dimensão dos porcos, né? E isto vai falar ao nosso coração, né? Porque
Nós, na nossa adolescência, a partir do momento que nós nascemos, na verdade, né, a criança tem impulsos que são maravilhosos, afetivos, mas impulsos extremamente egocêntricos, egoístas, instintivos ao máximo, né, manipuladores, e nós passamos por esta fase, né, na nossa adolescência, com a explosão da sexualidade, todos os impulsos que nós temos, necessidades, desejos, sentimentos, uma agitação muito grande, nós acabamos rompendo com as estruturas conservadoras, né? Estruturas acumuladas de sabedoria. Não estou falando da moral e nem estou falando da religião, né? Mas da vida de maturidade que foi acumulada, da sabedoria mesmo, né? Nós normalmente nos levantamos contra essa sabedoria. E é nesse momento que às vezes fazemos movimentos na nossa vida que trazem consequências muito ruins, né? Então, alguns perdem a própria vida nesse período de rebeldia, de agitação, outros adquirem doenças, outros acabam gerando filhos muito novos, né? De uma maneira inconsequente, sem preparar devidamente o ambiente para poder receber e constituir uma família de fato, né? E muitas pessoas se desviam para o crime, se acabam envolvendo por quererem rapidamente fazer fortuna, ganhar dinheiro, esquecem dos valores da sociedade. Outros começam a usar do estímulo de substâncias psicoativas, de álcool, de drogas, para poder acompanhar a sua turma, ficarem mais livres, né? E acabam se tornando adictos de álcool, de drogas, e vão para o crime, acabam perdendo a sua liberdade. Então é uma época onde nós tomamos decisões impulsivas, e este é o retrato deste personagem, o filho mais novo, né? É um período onde normalmente nós, uma parte da nossa cultura humana, nós nos levantamos contra os valores dos nossos pais, né? Os nossos amigos, os grupos tomam uma importância muito grande, e nós ficamos contra aquilo que é a nossa estrutura de base. E acabamos passando e gerando muitos problemas devido à nossa imaturidade, às nossas inconsequências. Nós acabamos gerando problemas difíceis para nós e para pessoas que estão ao nosso redor, fazendo com que todos sofram, né? Essa experiência humana, né? Esse momento da vida humana, pode levar a um ponto onde a nossa consciência novamente desperta, acorda, né? A parábola diz: e tornando ele a si, ou caindo ele em si, tomando um tombo para dentro de si mesmo, ele agora então passa a ter uma experiência de sabedoria, onde ele passa a olhar a estrutura do pai de uma maneira diferente, porque ele diz: ora, eu estou aqui querendo me alimentar com a comida dos porcos, né? Ninguém me dá nada, passando fome, passando necessidade. E ele lembra então da casa do pai. Ele fala: ora, na casa de meu pai, né, o pior escravo, qualquer pessoa ali tem fartura de pão, né, está bem acomodado, é tratado com dignidade, né? Então ele diz: ora, eu pequei, eu errei, eu falhei, né? Então aí entra a estrutura do arrependimento, né? Que é uma tomada de consciência. É quando eu olho para a minha existência e verifico que as atitudes, os atos, as coisas que eu fiz não foram adequadas, foram impróprias, e eu me arrependo. Ou seja, se eu pudesse voltar ao tempo, voltar no tempo, eu não procederia do jeito que eu procedi. Então, o arrependimento, quando ele é genuíno,
ele leva a um próximo passo, que é a restituição, né? Eu procuro as pessoas que eu tratei mal, que eu defraudei, que eu prejudiquei, e eu então peço perdão. Aí nasce a estrutura do perdão, né? A necessidade de que você seja perdoado, a possibilidade de você receber o perdão. E isso é muito hebraico, é muito na mente de Yeshua, toda essa estrutura de Gênesis Apocalipse, porque não há uma visão de vidas futuras em planetas, reencarnações, etc., né? Então a questão é resolvida pelo arrependimento, pela restituição, pelo perdão, né? Então eu olhando para o meu passado e querendo alterar aquilo, eu me arrependo profundamente e eu preciso do perdão e eu proponho a restituição. Ou seja, se eu prejudiquei alguém, eu quero diminuir-me a mim mesmo, restituindo financeiramente, moralmente, eticamente, de alguma maneira eu procuro restituir a pessoa que eu prejudiquei e diminuo a mim mesmo. Foi o que o filho pródigo fez nesse momento. Ele diz: eu já não sou digno de ser chamado de filho daquele homem maravilhoso que é o meu pai, mas eu vou procurá-lo não para ser mais seu filho, mas eu queria ser um escravo na casa do seu pai. Então ele diminui a si mesmo, ele se humilha, né? A palavra humilhação, a sua etimologia é muito bonita, que ela vem de humus, de terra, como se ele lembrasse a origem dele, lembrasse o pó do qual ele foi formado, estruturado, e que ele volta ao pó, né? Que a nossa vida ela deveria ser totalmente esvaziada de qualquer arrogância ou prepotência, né? Ou soberba ou empáfia, porque nós não temos condição alguma em nós mesmos, né? Qualquer ato que não seja misericórdia em relação a tudo e a todos nos está levando ao orgulho, né? E ele se esvazia completamente disso e volta. Volta, e quando o pai vê este filho, o pai se enche de compaixão. E o filho diz para ele: pai, eu não sou digno, eu pequei contra o céu e contra ti. Então, esta é uma outra consciência do filho pródigo, né? Ele, além de ver a falha em relação ao seu pai, ele coloca primeiramente o seu erro para com o celeste, para com aquilo que há de mais elevado na vida, com o princípio do Criador, com o propósito do Criador, com a própria vida que o gerou, antes até do seu pai. Então a sua consciência se torna plena, porque ele percebe o seu erro, primeiramente com a vida infinita, com o céu, ele chama de céu, né? Que é essa qualidade que nos leva a ser filhos de Deus. Ele diz: eu pequei contra o céu, ou seja, pecus, a palavra pecus é de pé torto, né? Pé que sai do caminho. Há um caminho evolutivo traçado para a humanidade, traçado para o ser humano, para que nós chegamos a filhos de Deus. E ele se desviou, o pé dele se entortou, levando para fora dessa realização. Então ele pecou, né, contra o céu e também contra o seu pai, que estava sintonizado com essa mesma realização. Mas o pai então o acolhe e o recebe, não julgando os seus erros, não querendo repor, né, não numa contabilidade kármica de fazer com que ele pague por aquilo que ele sofreu. Não, o pai o abraça, o pai o beija, o pai procura roupas novas, um anel, tiara, matar o cordeiro cevado, fazer uma festa, porque o seu filho voltou, uma festa de amor, um banquete de amor, de graça, de misericórdia. Essa é a graciosa misericórdia da divindade que está acolhendo o filho. Mas nós temos um outro evento, que é a chegada do irmão mais velho, né? Então, aqui nós temos a moral, a religiosidade, a estrutura de perfeccionismo, controle que vira manipulação, toda essa estrutura representada nesse cetro, nesse bastão, nesse olhar de dureza, de não aceitação,
de qualquer estrutura dessa. Por quê? Porque o irmão mais velho representa a nossa fuga de nós mesmos, só que de uma maneira diferente do filho pródigo. O filho pródigo também fugiu dele próprio, tanto que para ele voltar ele cai dentro dele mesmo. É um tipo de desvio para a esquerda, mas tem um desvio para a direita também, né? Que é aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano que começa a criar um monte de regras e ele quer manipular o Criador. Ele compreende magicamente que ele descobriu as leis que controlam o Criador e que se ele fizer isso, aquilo e aquilo e aquilo, ele estará correto com o Criador, ele estará quite com o Criador, ele terá cumprido aquilo que o Criador quer dele, e o Criador então é obrigado a fazer bem a ele. Mas ele faz isso por força, ele faz isso por violência, ele faz isso por cobrando dos outros, cobrando de si mesmo, vivendo uma vida artificial, vivendo uma vida de autocobranças e de cobranças externas, uma cobrança e um controle que vira manipulação, ele acaba manipulando ele próprio, manipulando as pessoas ao redor, e ele não se permite nada, nenhuma alegria, nenhum contentamento, tanto que ele está ao lado do pai, e depois ele vê aquela festa com o irmão que voltou, ele não consegue olhar com misericórdia a compaixão que o pai tem. Então, assim, o princípio da espiritualidade, o princípio da verdadeira espiritualidade é nós nos tornarmos mansos, humildes, compassivos, misericordiosos, nosso coração voltado à íntima compaixão. Acho linda a expressão paixão de Cristo, né? No sentido de que a paixão é uma coisa totalmente instintiva, mas a paixão de Cristo ela foi totalmente sublimada, voltada ao eterno, ao sagrado. Então, esse deveria ser o resultado da nossa espiritualidade, mas a nossa falsa espiritualidade, a nossa moralidade e a nossa religiosidade, né, é muitas vezes travestida de esoterismo, de magia, de princípios de manipulação da natureza, onde nós vamos nos considerando semideuses, demiurgos, né? Nós vamos nos ficando endurecidos, intolerantes, incompassivos, vamos ficando pessoas irascíveis, né? Perdendo a sensibilidade, nós vamos destruindo as pessoas e a nós mesmos, né? Vamos adoecendo como estava este irmão mais velho, né? Ele cumpre todas as regras, ele cria um código e cumpre tudo aquilo, mas a dureza no seu coração, há uma cobrança, há um perfeccionismo, há uma manipulação, há um controle, há um orgulho por ele realizar tudo isso, e ele quer então fuzilar, matar, destruir qualquer um que não faça o mesmo esforço que ele, né? Porque ele faz aquilo obrigado, né? Não é algo natural, espontâneo, amoroso, carinhoso, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, de alegria e de vida. Tanto que ele fala, o pai vai lá fora falar com ele e diz: meu filho, entre, né? O teu irmão estava morto e nós o encontramos, ele voltou, ele está humilde, ele reconsiderou e nos procurou. E ele fala: olha, esse teu filho que gastou, ele já nem considera mais irmão dele, então ele se separa da pessoa, né? Não há compaixão, não há misericórdia, não há sentido de irmandade, né? Ele se separa e ele então diz: pai, eu sempre estive contigo, sempre cumpri tudo ao teu lado, né? Mas ele cumpriu religiosamente, moralmente, é obrigado a cumprir aquilo de uma forma a ganhar pontos, a querer depois exigir das pessoas e dele próprio de uma maneira dura, né? E ele fala: o Senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. E o pai disse: mas meu filho, por que você chegou nessa conclusão? Por que você vive assim? Ora, se eu dei a parte do teu irmão como herança, a outra parte que ficou, ela é toda tua. Tudo que você tem aqui, tudo é teu.
Por que que você não vive a vida com alegria? Por que que você não pegou um cabrito que é teu e não convidou os teus amigos? Por que que você não celebrou, não festejou e não se alegrou? Por que que, na verdade, você ficou aqui remoendo de inveja que o teu irmão estava gastando dinheiro com meretrizes e prostitutas? Será que era porque você queria estar no lugar dele, mas você não fez e não foi só por uma questão de controle, de manipular pessoas, de se manter numa posição artificialmente endurecido, que é agora o que está demonstrando nas suas palavras, né? Então o pai amorosamente tenta demover ele daquela atitude, né? Dizendo: meu filho, olha, tudo é teu, tudo que é meu é teu, né? Entre, vamos fazer a celebração da vida, né? Mas ele não tem condição de celebrar a vida porque ele está totalmente endurecido. E agora nós vemos que muita da nossa natureza, da nossa estrutura, né, acaba, às vezes, inicialmente com controle, né? Os pais, às vezes, fazem muito isso, ou às vezes nós fazemos isso com pessoas que nós amamos. Nós controlamos para, a título de ajudar a pessoa, de proteger a pessoa. Só que do controle para a manipulação é um passo muito pequeno. Então, nós, de controladores, nós nos tornamos manipuladores da vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós desrespeitamos a individualidade delas, o arbítrio delas, a capacidade delas. E aqui nós vamos para a figura do pai. E é isso que nós devemos nos tornar, nós devemos alcançar essa condição. Nós temos a estrutura do filho mais novo em nós, e temos muito do filho mais velho dentro de nós também. Mas nós precisamos fazer a síntese disso tudo, encontrarmos um terceiro resultado, né, progredirmos, avançarmos, crescermos, desenvolvermos e irmos em direção ao amor do Pai. Então, a finalidade da nossa vida é o amor. O amor é que nos redime, o amor é que transforma a nossa existência, o amor é que cura as nossas feridas, o amor é que realiza o nosso ser, o amor é que integra a nossa vida à realização eterna e infinita do Criador. O amor é o próprio Criador, é o pulsar da vida infinita, realizando o homem, a mulher, o ser humano, à sua imagem e semelhança, como templos infinitos da vida, para uma vida que jamais terá fim, para uma evolução cósmica rumo ao infinito, com uma consciência preservada na individuação da suprema divindade, nos tornando filhos dela, templos, né, para a grande realização do nosso ser. Então, esta divindade é aquela representada por esse Pai que nos procura a todo momento da nossa vida, que procura não nos acusar ou nos castigar pelos nossos erros, mas procura que nós tenhamos consciência e, através do arrependimento e do perdão e da restituição e do amor, nós possamos melhorar a cada dia. Ele sempre nos busca. Na verdade, como Jesus revelou em João 4, no encontro com a mulher samaritana, Deus busca os verdadeiros adoradores, as pessoas sensíveis que querem ter parte com Ele, querem sentir a vida dele dentro de si. Essas pessoas são buscadas pelo Criador, são invadidas pelo Criador. E ao encontrar este Pai, ela se torna Pai de todas as coisas, junto com Ele. E ela compreende então que o desejo dele era que cada criatura humana pudesse compreender a vontade do Pai e, pela decisão da sua consciência, tomando consciência, e pela decisão do seu arbítrio, pudesse agregar e realizar a vontade do Criador e entrar na pulsação do amor divino que culmina com o ser do homem gerado à sua imagem e semelhança. Então, este Pai é o que abraça, é o que acolhe, é o que integra, é o que amadurece, é o que eterniza, é o que faz com que o nosso ser se torne
compassivo, amoroso, misericordioso, gracioso. Então, a grande revolução de Yeshua HaMashiach é a graça e o amor. Quais são as duas palavras que Jesus trouxe à humanidade, que nenhuma religião trouxe, que nenhum processo espiritual humano, que nenhuma magia, nenhum esoterismo propôs? Propôs que o homem pague duramente as suas penas aqui na Terra, através de karmas, de evoluções, de mortes, de vidas, de planetas, de metempsicose, de transmigração de alma, onde você tem que ser o próprio pagador dos seus erros. Né? Mas essas estruturas todas desconhecem o poder do perdão, do arrependimento, da confissão e do amor. E este é o centro da nossa vida. Nós sermos invadidos por essa qualidade. São os nossos olhos ficarem amorosos, as nossas mãos ficarem graciosas, nós ficarmos movidos de íntima compaixão. Então, este é o quadro pintado da maravilhosa parábola de Jesus, e aqui uma abordagem onde nós vamos evoluindo do filho pródigo para o irmão mais velho, que representa muito da religião e da moral, e terminamos no incompreensível pai. Ninguém compreende muito bem este pai dessa parábola, a maioria das pessoas acha que ele foi injusto, a maioria das pessoas não concorda com ele, porque não compreendem a graça e o amor de Deus, da divindade. Então não perca no nosso próximo encontro, nós vamos finalizar nos ventos aqui das parábolas e vamos ver o terceiro ato, o terceiro movimento, o filho pródigo como verbo de Deus. E vamos usar o nosso gráfico da criação, imperdível, né? Imperdível. Não deixe na semana que vem de estar conosco. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Nosso objetivo é que você conheça Yahvé Elohim Adonai Yeshua HaMashiach, o amor e a graça que foram reveladas a todos os seres humanos. Nós estamos aí no YouTube, no canal Consciência Hebraica. Deixe o seu like, faça algum comentário, indique o nosso vídeo para alguém. Se você gostou desse conteúdo, passe para algum amigo, alguma amiga, peça para ele se inscrever no canal. Também estamos no Telegram, lá tem tudo que nós publicamos. Estamos melhorando. Desejamos a você uma excelente semana. Que Yahvé Elohim Adonai Yeshua HaMashiach te dê um Salem Aleikum, a paz gloriosa que esteja no teu interior e que excede a todo o entendimento. Até a semana que vem, onde estaremos juntos novamente.